Escrever sobre o trauma ajuda? Como ajuda? Por que ajuda? Vamos pensar sobre isso juntos? Ok, vamos lá. Quando nós temos um trauma, e esse trauma aconteceu na infância, nós não teremos a memória exata de tudo o que aconteceu. Nós teremos algo chamado traços de memória, ou não teremos lembrança nenhuma do que aconteceu. Muitos traumas não deixam lembranças, tá? Esse material, esse ocorrido, ele vai para o inconsciente, ok? Então, vejam, se esse material está no inconsciente e eu tenho traços dessa memória, esse conteúdo, ele me incomoda de alguma forma. É como se fosse, assim, algo nublado, distante, que eu não compreendi, que afeta a minha vida, tá? Então, quando eu começo a escrever sobre isso, eu estou proporcionando um ambiente para que eu consiga escrever, colocar para fora, e conforme eu for fazendo esses relatos, conforme eu escrever, a minha memória, ela vai me permitindo entrar em contato cada vez mais com esses traços de memória de forma mais significativa e ter uma memória, uma lembrança mais ampla do que aconteceu. 100% nós nunca teremos, mas quanto mais eu conseguir lembrar do que aconteceu, conseguir colocar para fora de alguma forma, através da fala, em um processo terapêutico, através de uma escrita, isso pode contribuir para que eu compreenda aquele contexto, o que de fato aconteceu, para eu ter respostas. Às vezes, essas respostas, elas são muito árduas. Eu vou contar para vocês aqui o exemplo de uma pessoa que tinha traços de memória a respeito de uma casa abandonada. Parece que no pesadelo tinha eu digo pesadelo porque às vezes essa pessoa ela sonhava, né, e tinha pesadelos com esses traços de memória. Nos pesadelos apresentavam buracos no chão, que ela ficava com medo de cair. Então, esses sonhos, esses pesadelos que essa pessoa tinha, eles eram de repetição. De vez em quando ela sonhava com a mesma coisa. E daí, tentando entender partes desse pesadelo, com partes de traços de memória, quando falava a respeito da infância, havia uma lembrança de uma rua meio que deserta, com muitas árvores, uma casa de madeira abandonada. Quando essa pessoa ela começou a conversar a respeito disso e tentar entender, infelizmente chega mais tarde numa compreensão maior de que de fato essa casa existia, de fato alguma coisa muito ruim aconteceu nessa casa, que no caso foi um abuso sexual, que uma pessoa que trabalhava na casa, na residência dela, levou para esse local e ali, infelizmente, aconteceu um abuso sexual. Bom, se essa pessoa não tivesse lembrado disso, ela sempre ficaria com esse mal-estar em relação a essa casa, esses traços de memória, esses pesadelos que se repetiam e não tinha resposta de nada a partir disso, tá? Então, veja, nós podemos rememorar, ou seja, nós podemos lembrar simplesmente para vitimizar, para repetir de alguma forma no sentido de dor, mas nós podemos tentar lembrar na tentativa de compreender, trazer respostas para que eu compreenda o que aconteceu e a partir daí e agora eu tenha o posicionamento de encontrar soluções para a questão.
Nessa história que eu contei para vocês, você pode pensar, tá, mas que solução? O que aconteceu, aconteceu. Ela não tem como voltar ao passado e não permitir que isso tenha acontecido. Fato. O passado, ele não muda, ele não vai mudar. O que vai mudar é a forma com que eu enxergo esse passado. Isso vai mudar. E eu posso agora ver aquilo, enxergar tudo o que aconteceu, eu posso compreender o que aconteceu, e aí sim, agora me posicionar no futuro em relação a isso. E inclusive fazer algumas perguntas como: quais prejuízos esse momento trouxe para a minha vida? Eu sinto medo de andar sozinha. Quando eu estou numa rua aparentemente deserta, eu sinto medo. Se eu estou num local com muitas árvores, eu sinto medo. Bom, agora eu já compreendo que esse medo, ele tem a ver com esse momento dessa casa abandonada. Por isso é importante esse compreender. E o escrever a respeito me ajuda a, de certa forma, registrar, me ajuda a cada vez mais ir aumentando a minha memória daquilo que aconteceu. Então, é como se fosse escrever, como se fosse um diário, como se fosse uma pesquisa para eu tanto colocar para fora conteúdos que me incomodam internamente, como para ajudar a compreender. E essa compreensão, ela, em última instância, é a tão falada elaboração, né? E depois que há a elaboração, a compreensão, saber quais são as consequências que eu carrego hoje, meu comportamento em função daquele fato, é muito libertador. É libertador porque eu sei de onde vem aquele mal-estar, aquele medo. Eu sei o que aconteceu. E em meio a tudo isso tem uma coisa maravilhosa que acontece no processo terapêutico. O ideal é um processo terapêutico. E se você escreve e leva suas memórias escritas para o processo terapêutico, melhor ainda. Por quê? Porque você está ajudando nessa rememoração, nessa busca da própria história, né? E tem algo maravilhoso que acontece, é que enquanto existem os traços de memória, o mal-estar sobre aquele momento, nós temos percebido que se carrega muita culpa, achando que de alguma forma contribuiu para aquele mal-estar, para aquela situação, achando que eu desde criança eu já fazia muita coisa errada e me coloquei nessa situação. Mas quando começa a ter a compreensão de tudo isso, começa a entender quando isso aconteceu, eu tinha 3 aninhos, 4, 8, nós vamos também começar a entender e olhar e pensar, puxa, eu era só uma criança, né? E aí vem o perdão de si, a compreensão que eu não tive culpa. Quando eu digo perdão, não é o perdão em função de uma culpa, mas o perdão em função dessa punição diária, né, que acaba acontecendo quando não se compreende algo. Você traz para você a responsabilidade desse passado, enquanto muitas vezes era só uma criança, e uma criança bem pequena. Então, o escrever, ele ajuda a colocar para fora, de uma forma de catarse, que a gente chama, né, esse colocar o conteúdo para fora, seja na escrita, seja na fala, mas ele também contribui para essa reorganização do passado, para essa compreensão. Então passa a ser quase que um material científico de pesquisa sobre a própria vida. Por isso é muito importante para as pessoas que se sentem bem com isso, né, o escrever. Algumas pessoas gostam de escrever, outras não, ok? As que não gostam de escrever, podemos fazer isso em forma de fala, principalmente no processo terapêutico. Mas quem gosta de escrever, isso é eu diria, uma ferramenta que contribui muito, né, para a pessoa que está buscando autoconhecimento, buscando
a cura dos sintomas em relação ao que aconteceu em função dessas dores do passado. Tá bom? Ó, beijo no coração e até a próxima.